Fala pessoal, tudo bem? Vamos dando sequência aí na aula anterior, que nós estávamos estudando improbidade administrativa. Se você está começando aqui agora, fala, professor, eu caí nesse grupo aqui, eu caí nesse conteúdo aqui, me mandaram esse material, eu não sei do que se trata. Então vamos lá, muita hora nessa calma, ou muita calma nessa hora, tá certo? Vou me apresentar para que assim você me conheça. Antes de mais nada, meu nome é Leonardo, sou professor vencendo concursos, aqui estão os meus dados, minhas redes sociais. Acompanhe os meus trabalhos, pessoal, pode ser que seja legal para vocês aí essa relação. Também recomendo mais uma vez, se você não segue, se você não é inscrito no canal do Vencendo Concursos no YouTube, está perdendo muita coisa boa e de graça. Indica aí para os seus amigos que pode ajudar bastante. Então vamos lá. Na aula passada, então essa aqui é uma sequência, tá? Por isso que eu falei do conteúdo anterior, eu fiz uma introdução a respeito da improbidade. Nós paramos num tema muito importante, que são os tipos, como no direito penal, a gente fala os tipos penais, ou seja, são casos previstos na lei como uma conduta, no caso do penal, criminosa. No caso aqui, seriam condutas ilícitas, não? Ou seja, ferem a lei de improbidade, que em algumas situações também sejam crimes, mas de toda sorte, o que nós precisamos é analisar quais são esses tipos. Na aula anterior, eu falei muito dos verbos com vocês, esquematizei, e agora a gente vai colocar a mão na massa e nós vamos trabalhar de fato quais são essas condutas. Vamos que vamos juntos, certo? Então vamos lá. Eu vou ter que desaparecer aqui, pessoal, para não atrapalhar. Vocês não vão sentir muita falta, né? Eu vou sumir, pronto. Olha que fácil sumir da vida de vocês. E aqui vai ficar só apenas a minha voz. Espero que vocês gostem, porque é assim que vai ser, já que eu não quero atrapalhar o estudo de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos falar do artigo 9º. O que é o artigo 9º? O artigo 9º é quando tem o enriquecimento ilícito. Então é o agente que se beneficia. Então constitui ato de improbidade administrativa que vai gerar, né, que importa o enriquecimento ilícito quando, ao ferir, né, tá recebendo, né, mediante de prática de ato doloso. Então tem que ter intenção, e eu já falei isso para vocês. Qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, de função, de emprego ou de atividades das entidades, né, referidas no artigo 1º, que é o demo, tá, pessoal? Demo e faz, tá bom? Quem não sabe do que eu estou falando, volta na aula anterior. Tem aluno que gosta de já ir pulando, e se não sabe o conteúdo anterior, tem que voltar. Então, vamos lá. Verbo, lembra do verbo, ó, receber. Então, o que vai gerar improbidade de enriquecimento ilícito? Receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse direto ou indireto que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão, lembra das condutas, decorrentes das atribuições do agente público. Tá? Então aqui ele está recebendo eu já ouvi falar do pichuleco, tem o faz-me rir, cafezinho, enfim, né? Tem vários nomes aí essa situação. Né? Então a pessoa fica provocando ali para ela receber essa vantagem, ela recebe, então não pode. Né? Perceber vantagem econômica direta e indireta para facilitar a aquisição, a permuta, né? Ou seja, a troca ou até mesmo a locação de bem imóvel ou a contratação de serviços por preço superior ao de mercado. Então, ou seja, vamos dar um exemplo. Leonardo, eu trabalho na prefeitura e a prefeitura precisa adquirir lá, no caso aqui ele fala bem imóvel, né? Pode ser um veículo, pode ser um computador, e o computador ele custa 5 mil reais, né? Então eu compro por 10, né? Eu compro por 12 mil reais, porque eu estou colocando um preço maior, a administração pública está pagando, e eu estou ganhando ali uma vantagem, né? Uma comissão, um percentual nessa diferença. Olha que coisa mais, né? Isso não ocorre no Brasil, pessoal, isso ocorre em outro lugar do mundo, aqui não. Então vamos lá. Vai que, né? Se acontecesse. Então vamos lá. Também é improbidade perceber vantagem econômica direta e indireta para facilitar
A alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por preço inferior. Ele é o oposto ao item passado, porque no passado a administração pública está adquirindo, né? Nesse aqui a administração pública está vendendo, né? Então, ou seja, a administração pública, no mesmo exemplo, tem um computador, esse computador ele vale R$ 5.000 e eu vendo por 1.000, né? Ou seja, tem ali um deságio de R$ 4.000 que vai ser alguma coisa que eu vou ganhar em cima. Então é o inverso, que também é improbidade, tá bom? Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem imóvel de propriedade à disposição de qualquer das entidades, né, que é o demo e fase, bem como o trabalho de servidores empregados ou de terceiros contratados. Ou seja, o famoso pego lá o eletricista da repartição pública e fala: ô senhor fulano de tal, lá na minha casa está precisando de um reparo elétrico, né? Vai lá. Ah, mas agora eu estou no horário de trabalho. Não tem problema, pode ir que eu te libero, eu sou seu chefe, né? O meu motorista particular, vai lá, meu filho está lá na escola, está precisando de um apoio, vai lá buscar. Então, ou seja, você está usando, né? Ou pegando o trator, né? Tem muita questão que fala, né? O trator para fazer lá um serviço numa propriedade rural, um veículo, enfim, está utilizando obra ou serviço particular que esteja aí à disposição, né, o trabalho de servidores, mas é para uso na administração pública, não para fins particulares, tá bom? 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para permitir, né, tolerar, fingir que não vê, né, a exploração de Isso daqui é uma coisa a ser estudada no Brasil, né? Todo mundo sabe, você vai lá num botecão, aquele botecão que tem um torresmo. Deixa eu aparecer aqui, vai. A gente vai falar de comida, eu preciso aparecer. Aquele torresmo bonito, aquele ovo colorido. Aí sempre tem um guichezinho ali. O que tem ali, né? O que a pessoa faz naquele guichezinho? Não que todo botecão tem isso aí, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas você vê lá uma bancadinha, tem uma pessoa ali trabalhando, recebendo, entregando um ticket. Tem lá uma exploração de jogo de azar proibido, né? Então vamos ver aqui, a autoridade pública, aqui no caso, ela está permitindo que seja explorado práticas de jogos de azar, lenocínio. Professor, o que é lenocínio? Prostituição, né? Permitir prostituição, narcotráfico, contrabando, usura é agiotagem, né? Ou de qualquer outra atividade ilícita e aceitar promessa de tal vantagem, né? Então, ou seja, é algo que não ocorre no Brasil também. Isso aqui só tá para constar na sua prova, isso não acontece, então vocês nem visualizaram nada do que eu falei e eu vou para a próxima questão. Vamos lá, vamos seguindo, pessoal. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço a respeito de quantidade, peso, medida, qualidade ou características de mercadorias ou bens fornecidos. Professor, como assim? Fácil, né? Vamos imaginar que eu trabalho numa escola e a escola ela adquire, né, os legumes, as verduras, né, tudo voltado ali para a alimentação das crianças, né? E ali eu recebo um carregamento de, sei lá, 10 quilos, 1.000 quilos, 100 quilos de arroz, né? E eu tenho que fazer a baixa, eu faço o controle. Aí a empresa fala, Léo, eu vou te entregar só 50 quilos de arroz, só que você anota que eu entreguei 100 quilos. E aí, por que eu vou apresentar essa declaração falsa, né? Para que eu vou apresentar? Porque eu vou receber uma grana em cima dessa diferença, né? Então isso é proibido. Ou um dado técnico, né? De uma obra lá, um engenheiro fala, não, essa qualidade aqui do asfalto, nossa, é perfeito, né? Então você vai lá e atesta algo que é uma porcaria, sabendo que vai ter um benefício, né? Lógico, um serviço ruim, uma quantidade inferior, então alguém se beneficia disso, né? Certo, vocês são espertos, vocês não vão ficar vacilando e vão entender bem como é que funciona. Adquirir para si ou para outrem. Outrem é outra pessoa, né? No exercício de mandato. Mandato é tempo, representação, né? De cargo, de emprego ou de função pública, ou em razão deles, perdão, bens de qualquer natureza decorrentes dos atos descritos no caput, né? Lá na cabeça, né? Lá no comecinho do artigo 9º, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente. Por isso que eu vou explicar para vocês, na aula que vem, a questão da declaração de bens, né? Porque você tem que acompanhar a evolução patrimonial. O sujeito ali está adquirindo, né? Bens
que, né, que sejam desproporcionais ao seu patrimônio, de onde veio esse dinheiro, né? Aí ele fala, né, assegurada a demonstração pelo agente a licitude da origem. Sei lá, o sujeito tem uma loja de... O que dá muito dinheiro aí vocês vão... Vocês, se fosse aqui ao vivo, vocês iriam marcar, né? Escrever que tipo de comércio, né? Veículo, quem mais que... Teve um sujeito lá que ganhava dinheiro com... jogava na Mega Sena, ganhou 10 vezes na Mega Sena, essas coisas todas, né, pessoal? A famosa lavagem de dinheiro. Tu vai ter que provar a licitude daquele patrimônio, né? Às vezes a pessoa realmente, né, é um agente público e tem alguma outra atividade, é um empresário, tem lá alguma coisa que seja permitido por lei, tem as exceções e, de repente, ele tem um patrimônio, né? Mas tem que provar. 8. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições desse agente público durante a atividade. Mesma coisa, você pegar um agente fiscal de rendas, né, um auditor da Receita Federal, e ele vai dar um curso de planejamento tributário para as empresas que ele fiscaliza, né? Então, é um conflito de interesses, né? Isso é falta de ética, então não tem nem o que falar, além de ser, o que é mais grave ainda, que é a improbidade administrativa, né? Próximo. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza, né? Quando tem, principalmente os bancos de desenvolvimentos, de créditos, né? Então, ou seja, para liberar a aplicação de verba, de incentivo, né? Então ele recebe lá, facilita aqui para a minha empresa receber, ele está recebendo alguma coisa por fora, né? Nada ia ser de graça, né? Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direto ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração de que esteja obrigado, né? Então aqui ele vai ser omisso, né? Ele vai fingir que não viu alguma declaração ali porque pode beneficiar alguém, né? Então, ou seja, ele numa ação, vai, sei lá, de uma aduaneira, né? Então, numa questão lá de alfândega, né? O sujeito ali, ele omite, né, um ato que ele teria que praticar, né? Alguma declaração que ele tenha que preencher a respeito de bens, valores que estavam ali naquela mala, naquele lugar, só para liberar o agente não, né? O agente é o que está agindo, né? Aquele, sei lá, o terceiro, né, o contribuinte de uma operação fraudulenta, né, ao erário público. Então, aqui ele está se beneficiando por omitir. Por isso que a prática ela é tanto omissiva quanto comissiva, né, ou seja, omissão ou ação. Incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas ou verbas de valores integrantes ao acervo patrimonial. Aquele exemplo que eu dei lá do livro, que eu pego para mim, né? Isso também nunca vi acontecer na história desse nosso país, nunca vi nenhum agente público ou político se apropriar de patrimônio, acervo da administração pública. Isso não acontece. Próximo, usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores que são partes do acervo patrimonial. Então, eu não só não posso ficar com esse livro, como também usar sem autorização, né? Então, ou seja, eu pego esse livro aqui e fico levando para minha casa. Às vezes a repartição pública tem uma televisão, tem lá um projetor e fica usando aquele patrimônio. Não pode, né? Não sei que tenha uma autorização específica. Né? Vamos para o artigo 10. Pessoal, cuidado, comparem o nono com o 10. É bem fácil, pessoal, mas tem que ficar sempre atento no verbo, né? Então, o 9 é enriquecimento ilícito e o 10 é lesão ao erário. São coisas diferentes. Tem que estar muito claro para vocês isso aqui, pessoal. Muito claro e é fácil, mas tem que estar muito bem separado, tá? Então, constitui ato de improbidade administrativa que vai causar lesão ao erário. Qualquer ação ou omissão dolosa que enseje, ou seja, que dê motivo, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, e notadamente. E aqui é muito comum me perguntarem, né? O que é malbaratamento, né? Então, malbaratear é como se fosse um desperdício, né? Deixa eu aparecer aqui. Ó. Eu tô rindo porque a gente começa a pensar, né? Tudo que desperdiça, né? Tudo que... É como assim você... Vocês já foram em churrasco? Aquele churrasco que cada um leva a sua bebida, né? Então, se cada um leva a sua bebida, e todo mundo leva uma bebida
de boa qualidade e tal. Se você for observar, essas bebidas, elas praticamente, o sujeito toma e joga a latinha fora. Porque ele trouxe, ele sabe quantas ele trouxe. Agora, você já foi em churrasco, que tem alguém patrocinando esse churrasco, e tem bebida à vontade? Você vê um monte de latinha de cerveja, garrafa ou outras bebidas, enfim, tudo pela metade. Por quê? Porque a pessoa desperdiça, não é dela, né? Ela não bancou aquilo. Então é isso, o mau barateamento é nesse sentido, né? Como é a coisa pública, o sujeito ele desperdiça, enfim, os insumos, tudo que for, né, da administração pública, porque não, né, não se tem um dono, né? É nesse sentido. Por isso que eu estava rindo aqui, que eu lembrei, não sei porquê, de um churrasco. Se vocês passarem, vocês vão me convidar para o churrasco de vocês? Eu quero só ver, vocês só me enrolam, quero ver a nossa festa na posse de vocês. Vamos lá. Então, continuando, o que seria então essa lesão ao erário? O que o agente fez? Ele facilitou ou concorreu por qualquer forma para a indevida incorporação ao patrimônio particular das pessoas físicas ou jurídicas de bens, de rendas e verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades. Né? Então aqui ele está permitindo, que eu falei do livro lá, que eu permito que outra pessoa se aproprie desse objeto. Né? Permitir ou concorrer para que pessoas físicas ou jurídicas privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Né? Quando tem que fazer lá a declaração, é uma biblioteca, né? Você tem lá a retirada, a devolução, enfim. Tá bom? Continuando. 3. Doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado. Ente despersonalizado é alguém que não tenha registro, né? Então, ou seja, quando você tem uma atividade, por exemplo, o que nós chamamos, né, de ambulantes, camelôs, né? E quando ele não tem uma empresa registrada, CNPJ, ele é conhecido como ente despersonalizado, ou seja, que não tem personalidade jurídica, né? Há quem entenda que condomínio também não tem personalidade jurídica, enfim, então tem essas circunstâncias aí. Mas vamos lá. Doar a pessoa física ou jurídica, bem como a ente despersonalizado, ou seja, que não tem a CNPJ, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores de patrimônio de qualquer das entidades mencionadas, sem a observância. Né? Então aqui ele permitiu que receba e aqui ele mesmo doou, de forma a não observar as formalidades legais. Lembrando que é dolosamente, ele fez com intenção. Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bens integrantes do patrimônio, do demo e da fase, ou ainda a prestação de serviço por preço inferior ao do mercado. Então isso a gente já viu na lesão ao erário, desculpa, no enriquecimento ilícito, e agora nós estamos vendo na lesão ao erário. A diferença é que lá no enriquecimento ilícito, o agente está se beneficiando. Vamos ver aqui, ó, só para vocês compararem aqui, ó. Aqui, ó. Ele recebe, ó, percebe vantagem para facilitar. E aqui ele só permite. Então ele permite que um terceiro se beneficie. Comecem a perceber, pessoal. Fica bem tranquilinho, né? Tem que fazer, vocês têm que ler novamente, tá bom? Isso vai ajudar muito vocês. E voltando lá naquela parte dos verbos, tá? Continuando, permitir ou facilitar a aquisição ou permuta de locação de bens por preço superior. É o inverso, né? Porque aqui a administração pública ela está vendendo, né? Está alienando, está trocando e ela está perdendo. E aqui a administração pública está comprando, né? E aí ela compra por preço superior. Então é o inverso, né? Que ela vende por preço inferior e aqui ela compra por preço superior. Então a administração pública sai perdendo, né? Porque alguém está se beneficiando. Realizar operação financeira sem as observâncias das normas legais e regulamentares ou aceitar garantias insuficientes e inidôneas, né? Principalmente quem trabalha, como eu falei, na parte bancária, quem trabalha BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica ou qualquer outra instituição geralmente ligada a crédito, né? Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares, né? Então, aqui geralmente são os prefeitos, os governadores, que nessa concessão de benefício, ou até mesmo alguma entidade, não observe a lei para tanto, né? Frustrar a licitude, cuidado, hein, pessoal, isso aqui, às vezes pode confundir lá com o próximo, com 11, tá? Que é a frustração, mas de concurso público, mas cuidado.
Então, quando fala de improbidade, é frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Tá? Então, as dispensas licitatórias têm que estar seguidas de acordo com a lei de licitação, né? Não pode se dispensar ou frustrar a licitude de uma licitação. Tá? Quase trava a língua, mas não travou. Licitude de licitação. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei, né? Então, tudo que se gasta tem que ter autorização, né? Agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público, né? Então, aqui está autoexplicativo, né? Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Pessoal, toda a questão de verba pública patrimonial, você tem as leis, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, leis que vão definir gastos. Nós tivemos recentemente aquela votação que deu o que falar, se pode gastar mais, aí tudo tem que ter autorização. Então, geralmente, quem autoriza o executivo é o legislativo. Então, tudo isso tem que ter votação, tem que estar, por exemplo, não é o caso, porque isso feriu a responsabilidade fiscal, teve a situação do impeachment da Dilma. Então, todas essas questões, isso é entrar no mérito político da coisa, tá, pessoal, se é certo, se é errado, mas todas essas questões têm observâncias. E geralmente tem alguém que autoriza. Então, quem age sem a observância, ele acaba agindo, no caso aqui, por improbidade administrativa, né? E lembrando que aqui a questão é do dolo, aqui tem que ser intencional. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça licitamente, né? Ilicitamente. Né? Permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas, demo e fase, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por essa entidade. Pessoal, por isso que eu falei, tem aluno meu que nem lê o resto, ele só vê o verbo, ele fica só no verbo. E tá certo, né? Dificilmente vai fugir, dificilmente vai ter alguma pegadinha que, nossa, precisava ler tudo, né? Então, por isso que, imagina, uma questão de prova, você tem 5 alternativas, todas desse tamanho aqui. Como é que o candidato, uma prova da FGV, vai fazer com calma? Né? Então ele sai aqui, um exemplo, né? Pode ser FCC também, Unesp. Então ele só sai grifando o verbo e vê lá se é enriquecimento lícito ou se é dano erário. Então vejam que às vezes aquela questão de entender tudo mais atrapalha do que ajuda, né? E aí, para fechar essa parte, celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviço público, meio de gestão associada sem observância das formalidades legais. Né? Então, aqui ele está dizendo, você está fazendo algo sem observar a lei, sem identificar se precisa ter autorização de alguém, enfim, né? Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas em lei. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para incorporação ao patrimônio particular de pessoas físico-jurídicas de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias, mas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicadas à espécie. Pessoal, às vezes quando a administração pública vai ceder computadores, vai ceder locais para essas instituições, né, sem fins lucrativos, para que haja lá, ou hospitais, que tenha parceria, mas tudo tem que ter, santas casas recebem muito, né, nesse sentido, essas leitos, macas, enfim, mas tudo tem que observar as formalidades legais, né? Por exemplo, quando é feito lá por um deputado, que ele tem lá a emenda parlamentar, tudo isso ele tem que registrar, tem que tudo bem explicadinho, né? Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parceria, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicadas à espécie, tá bom? Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicadas à espécie. Pessoal, aqui mesmo esquema, né? Celebrar, aí aqui agir para a configuração de ilícito na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidade privada, né? O que fica aqui é o ilícito na celebração, né? E liberar recursos de parceria firmada pela administração pública com entidades privadas sem a observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular, né? Então aqui geralmente é uma parceria fraudulenta, mas tem que ter o dolo, lembra, né? Porque às vezes aqui o sujeito não sabia os detalhes, enfim, então ele agia por negligência, por imprudência, né? Às vezes falta de conhecimento, e aí sim ele respondia. Agora não, tem que ter intenção, né? Então aqui ele já sabe que vai ser um contrato, já é um esquema formado,
né? Então tem tudo um desvio, ele já sabe, ele está se beneficiando, então é outra pegada, né? Eu estou lendo mais rápido aqui, pessoal, porque não tem jeito, né? Só que vocês vão ter que reler, é só para vocês sempre focarem aqui no verbo, né? Então, conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário, contrário ao que dispõe a Lei Complementar 116, que é aquela que fala do ISS, né? Aqui era junto com, aliás, era um separado, né? Que aqui você tinha o 10A e agora ficou junto com o enriquecimento, o lesão ao erário, tá bom? Então, fiquem atentos a essa situação. E para a gente fechar, pessoal, agora vamos falar de um outro assunto, que é a questão que envolve a violação dos princípios da administração pública, que estão previstos no artigo 11, né? Então, eles são diferentes do 9º e do 10, tá? Então, constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. A ação ou omissão dolosa, sempre dolo, que violem o quê? Aqui é princípio, né? Então, aqui foi desonesto, foi imparcial, feriu a legalidade, né? E as questões que eu vou mostrar para vocês, né? Então, os que estão revogados, eu coloco aqui só para... Porque senão eu ia pular, algum aluno ia falar, professor, mas não tem o inciso 1, não tem o inciso 2, né? Enfim, só para ficar mais tranquilo para mim, né? Então, vamos começar aqui pelo 3. Revelar fato ou circunstância que tem ciência, em razão das atribuições, que deva permanecer em segredo, né? Então, ou seja, ele fere até a lei de acesso à informação aqui, né? Propiciando o beneficiamento de informação privilegiada e colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado, né, pessoal? Às vezes a polícia vai fazer uma operação, a Receita Federal vai fazer uma operação, o sujeito lá e fala, avisa, né? Poxa, então que fere a ética, fere a lei de acesso à informação, fere a improbidade administrativa, né? Então foi desonesto, né? Não foi leal com a administração pública. Negar publicidade de atos oficiais, exceto em razão da sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, em outras hipóteses instituídas em lei, que aqui é o inverso, né? No anterior ele divulgou, nesse aqui ele deixa de divulgar, de acordo com aqui ele ainda até cita, o que é mencionado na lei de acesso à informação, né? Então quem está estudando lá já deve ter lido isso daqui, né? Então ele não pode negar publicidade quando o ato tem que ser público. Se o ato for sigiloso, aí realmente ele pode negar, né? Frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público. Cuidado, ó. Veja que no anterior que eu mostrei para vocês, lá na lesão erária, é frustrar a licitude de licitação. Aqui é frustrar em ofensa, né, imparcialidade, o caráter concorrencial do concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto. Tá? Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha de condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Revelar ou permitir que chegue a conhecimento de terceiros, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria. Ah, vai aumentar o combustível, vai aumentar o gás, porque vai subir uma alíquota, sabe? Essas medidas econômicas que têm impacto no consumo, nas finanças, né? Juros, essas coisas. O servidor não pode, tendo essa informação, revelar, né? Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas, tá? Vou avançando. Nomear cônjuge, companheiro, parente sem linha reta, colateral. Linha reta é para cima e para baixo, tá? Então, ascendentes e descendentes. Colateral, irmão, tio, primo, enfim. Só que aqui ele vai só até o 3º grau. Então, 3º grau, pessoal, na linha ascendente é o seu bisavô, né? Pai é primeiro, avô é segundo, bisavô é terceiro. Para baixo, então, seria o bisneto. Do lado, que seria a linha colateral, o irmão é segundo e tio é terceiro, né? Então, nessa relação, seria até o tio, tá? De autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investida em cargo de direção, chefia e assessoramento para exercício de cargo, que é o que se chama, né, de nepotismo, né? De confiança na administração pública direta e indireta, de qualquer dos pedidos, ele coloca, né, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, né? Seguindo, praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade, que contrarie a Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 1º, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e a que é a questão da impessoalidade da administração pública, né, pessoal? Você não pode ter
numa publicidade, um ato fui eu que fiz, né? Então essa obra é do Leonardo, né? Então o Leonardo é o responsável pela ponte, o Leonardo é responsável pelo metrô, o Leonardo... Pô, quem pagou foi a administração pública, eu sou o executor ali da gestão, mas eu não sou o dono da obra, né? E os políticos se portam assim, a população ama de paixão, né? Ah, é o meu político, ele que fez a ponte, ele que fez a estrada, foi a administração, né? Claro, ele pode ter sido um bom gestor, isso realmente tem que ser engrandecido, se for o caso, mas não pode constar na publicidade, isso não pode ser um feito que ele vai ficar demonstrando assim, sabe? É complicado, né? Porque é o que diz a Constituição, a impessoalidade, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personificação de atos, de programas e obras e serviço ou campanhas de órgãos públicos, né? Então é isso. Pessoal, para ficar mais organizado, então a gente encerra aqui nesse... Deixa eu aparecer aqui para vocês. Pronto, estou aqui. Para ficar mais organizadinho, então a gente dá uma encerradinha nesse tópico, né? Que assim vocês viram comigo cada detalhe, cada item. E na sequência a gente vai falar de penas, nós depois vamos falar aí do processo de improbidade, enfim, tem mais alguns detalhes. Mas lembrando, façam os exercícios também, somem a teoria com a prática de exercício. Tenho certeza que vai ficar muito mais legal para vocês, muito mais organizado, tá bom? Espero que vocês estejam gostando. Essa parte da matéria que a gente estuda os tipos, ela é um pouco mais cansativa mesmo, por isso que eu também não fiquei lendo com muita calma, explicando item por item, senão a gente fica muito tempo, e vocês podem também depois ler com calma, trabalhar cada detalhe se for necessário, mas lembrando, veja se é necessário, faça as questões e verifique o que você precisa para responder as questões. Aí, com base nisso, você releia. Ou não, só foca no verbo. Fica a seu critério, mas sempre faça aquilo que for mais eficiente nos seus estudos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Olá, tudo bem com você? Você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório Gabaritando Câmara de Diadema para o cargo de assistente legislativo 1 e 2. Olha só, gente, concurso sensacional, paga-se muito bem, quase R$ 4.000 só de salário fora benefícios, e você não pode ficar fora dessa, né? Além do que tem muitas vagas aí. Bom, é o seguinte, nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório. Você assistiu uma aula, se chegou até aqui é porque gostou, e se gostou, continue porque eu tenho um recado importante para te passar. Eu quero te mostrar quais são as vantagens do nosso curso online preparatório. Por que você tem que estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos? Então visualiza aqui comigo, olha só, para você entender melhor o funcionamento do curso preparatório. Bom, em primeiro lugar, ao adquirir o curso, você terá acesso imediato. Então você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente, tá? Você vai ter no curso acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser durante um ano. Olha que maravilha. Por quê? Porque o curso acaba servindo de base para outros concursos. Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. E material em PDF das aulas, tá bom? Então, nós pegamos todos os slides aí que os professores utilizaram para gravar as aulas e transformamos em PDF para ficar mais fácil para você, certo? Estamos com uma promoção super especial de lançamento. Olha isso, gente. De R$ 497 por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Pessoal, me fala uma coisa. O que você paga com R$ 29,65, hein? Não dá nem para comprar uma pizza hoje em dia, não é verdade? Então, se você economizar uma pizza por mês, você paga o curso preparatório. Para adquirir, você vai fazer o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações. Vai ter um botãozinho amarelo lá no meio. Você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, ok? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Ó, já clica aí, já faz a sua matrícula e inicie seus estudos. Tendo alguma dúvida, manda um WhatsApp pra gente, tá? Na nossa central de atendimento, 11 9746565052, ou chama no chat online
lá na página do curso, tá bom? Grande abraço para vocês, vou ficar te aguardando, hein, dentro da plataforma. Valeu e até mais.